A história já começa no meio da noite, daquele jeito que o silêncio parece gritar mais do que qualquer barulho. Na rua, tudo parecia normal. Alguns cachorros latiam ao longe, um carro passava devagar, a lua cortava o céu com uma luz pálida. Mas dentro daquele apartamento pequeno, tinha uma guerra acontecendo que ninguém via. A mãe, enfermeira de hospital público, estava na correria de sempre. Plantão noturno, café frio, corredor cheio, paciente chamando o tempo todo. Ela achava que o pior turno do mundo era o dela no hospital. Não fazia ideia do que acontecia em casa quando ela saía. A enteada, uma menina de 15 anos, tinha aprendido a odiar o barulho da chave rodando na fechadura às 11 e pouco da noite. Não era o som da mãe chegando. Era o contrário. Era o som da mãe saindo. Cada vez que o ferrolho girava, era como se alguém apertasse um cronômetro invisível, contando o tempo até o próximo susto. Ela tinha começado a perceber o padrão meses atrás. Sempre do mesmo jeito. A mãe se arrumava, colocava o uniforme, prendia o cabelo, pegava a bolsa, dava um beijo rápido na filha, outro no marido e ia embora com aquele cansaço misturado com culpa no rosto, dizendo que era por ali que pagava as contas, que sustentava a casa, que dava o melhor que podia. Depois que a porta de entrada fechava, o apartamento ficava grande demais. O relógio da sala marcava cada minuto com um tic-tac insistente. O som da televisão vindo da sala, baixinho, misturado com as notificações do celular do padrasto. E ela, trancada no quarto, sabia que em algum momento a noite ia mudar de tom. Não tinha grito, não tinha barulho de briga, não tinha nada explícito. E talvez por isso mesmo fosse tão assustador. Era tudo silencioso, calculado, repetido. Toda madrugada, quase no mesmo horário, ele levantava da cama, caminhava pelo corredor no escuro e parava na frente da porta dela. A primeira vez que ele fez aquilo, ela achou que fosse coisa da cabeça. Um toque leve na maçaneta, um passo arrastado no corredor, uma sombra passando por baixo da fresta da porta. Ela fingiu que não ouviu. Depois veio de novo, na noite seguinte, e na outra, até que virou rotina. Ele batia de leve na porta, como quem não quer nada. Depois tentava girar a maçaneta. Não conseguia, porque ela dormia com a chave na fechadura, e era ali que começava um monólogo sussurrado do lado de fora, cheio de comentários estranhos, elogios nojentos, tentativas de fazer graça, jeitinhos de aproximação. Ele falava como se fosse amigo, como se fosse brincadeira, como se tudo aquilo fosse normal. Ela do lado de dentro tremia inteira, fingindo estar dormindo, segurando o choro, abraçada ao próprio corpo, como se fosse a última barreira que restava. Cada madrugada era uma prova de resistência. Cada madrugada era um lembrete de que aquela casa não era segura do jeito que parecia. O pior não era só o que ele fazia. Era o fato de saber que ninguém acreditaria, porque ele não encostava nela, não na frente de ninguém. Não deixava marcas roxas, não deixava hematomas, não fazia cena. Ele mexia onde não aparecia, na cabeça, na paz, na sensação de segurança. Por fora, ele era o padrasto parceiro, que ajudava com as contas, que fazia piada, que elogiava a esposa no churrasco da família, que comentava nas fotos das duas como se fosse o maior incentivador. Por dentro, na hora que as luzes apagavam, era outro homem. Ela passou semanas tentando justificar. Pensava que talvez fosse exagero. Talvez ele só fosse invasivo. Talvez só estivesse brincando. Talvez ela estivesse interpretando tudo errado. Até o dia em que ele sussurrou algo do lado de fora da porta que não dava mais para fingir que era coincidência. Nesse dia ela não conseguiu dormir. Foi a primeira noite em que ela sentiu que ou se protegia ou perderia a própria sanidade. Colocou uma cadeira atrás da porta, empurrou o guarda-roupa um pouco, tudo que conseguisse criar mais barreiras físicas e mentais entre ela e aquele corredor. Na manhã seguinte olhou para a própria cara no espelho e viu uma menina que estava envelhecendo por dentro antes da hora. Demorou para ter coragem de contar para a mãe. Ela sabia que a mãe vivia no fio da exaustão. Sabia das contas atrasadas, do medo de perder o emprego, da autoestima frágil, da dependência emocional daquele homem que tinha aparecido numa fase em que as duas estavam destruídas.
depois de um abandono antigo. Mas chegou uma hora em que guardar aquilo sozinha ficou insuportável. Numa tarde de domingo, a mãe tinha folga. Estavam só as duas em casa. A televisão ligada sem ninguém assistindo. A pia com louça acumulada, o ventilador girando preguiçoso na sala. A garota respirou fundo e soltou tudo o que vinha acontecendo. Contou do barulho na porta, dos sussurros, das brincadeiras, do jeito como ele a olhava quando a mãe se virava. Tentou descrever cada sensação, cada detalhe, como se palavras pudessem provar o que ela sentia. A mãe ouviu, franziu a testa, balançou a cabeça umas 2 vezes e então começou a se defender, em vez de defender a filha. Ela não disse que a filha mentia, mas disse que podia estar exagerando. Que às vezes a cabeça prega peças, que ele era um homem bom, que ajudava, que estava sempre ali quando elas precisavam, que nunca deu motivo para desconfiança. Disse que a filha podia estar confundindo carinho com outra coisa. Repetiu que precisava dela com maturidade, sem fantasiar problema. Por dentro, a menina sentiu um buraco se abrir. Não era só o medo do padrasto. Era a sensação de que tinha perdido a única pessoa em quem confiava. Não era só não acreditar. Era quase como se a mãe estivesse escolhendo ele. Naquela noite, quando a mãe foi para o plantão, o barulho da chave rodando na porta pareceu mais alto do que nunca. E quando ele levantou da cama e foi até o corredor, pela primeira vez ela não se sentiu só com medo. Sentiu raiva, raiva da situação, raiva de ser adolescente e não ter para onde ir. Raiva do mundo que não acredita no que não enxerga. Mas naquela mesma noite nasceu outra coisa. Uma decisão. Se ninguém acreditava na palavra dela, ela ia transformar a palavra em prova. Os dias seguintes foram de observação cirúrgica. Ela começou a reparar em tudo, no horário exato em que ele levantava, no jeito como apagava a TV antes de caminhar até o corredor, no som do piso rangendo sempre no mesmo lugar, no intervalo entre a mãe sair e ele tentar. Ela sabia que não tinha como impedir que ele batesse na porta, mas podia impedir que aquilo continuasse invisível. Pegou o celular e começou a pensar em como transformar a própria rotina em armadilha. Testou ângulos, encostou o aparelho em pilhas de livros, apoiou na prateleira, colocou entre pelúcias. Precisava enquadrar a porta sem que ele percebesse. Precisava pegar a sombra do corpo dele, o movimento da maçaneta, qualquer coisa que provasse o que ela via todas as noites. As primeiras tentativas foram frustrantes. O celular caía, o enquadramento ficava ruim. A tela bloqueava sozinha, a memória enchia. Mas aos poucos ela foi pegando o jeito. Deixou o aparelho carregado, limpou o espaço de armazenamento, aprendeu a usar o modo de gravação contínua com a tela apagada. Ela se sentia meio paranoica, meio investigadora. Às vezes se perguntava se tinha enlouquecido, mas bastava anoitecer, bastava ouvir o primeiro passo dele no corredor, que a dúvida sumia. Não era exagero, não era invenção, era real demais para ser ignorado. Na 4ª noite de gravação, ela decidiu fazer diferente. Fingiu estar dormindo mais cedo. Respirou fundo. Tentou controlar a própria ansiedade. Deixou o celular encostado num objeto no ponto exato onde dava para filmar a porta do quarto. A luz do corredor estava apagada, mas a claridade fraca da rua, passando pela janela da sala, entrava um pouco pela fresta debaixo da porta. Quando o relógio marcou quase 2 da manhã, ela ouviu o que já conhecia. A TV sendo desligada, o sofá rangendo, o passo arrastado. O coração disparou, mas ela ficou imóvel, fingindo. Ele parou na frente da porta. A maçaneta se mexeu devagar. A cadeira segurou o primeiro empurrão. Ele bateu de leve aquela batida que já era quase um código da violência silenciosa que ele tentava normalizar. Ela ficou imóvel, mas por dentro implorava para a noite acabar. Do lado de fora, ele murmurava coisas que ela sabia de cor. Comentários sobre a roupa que ela tinha usado mais cedo, sobre o corpo mudando, sobre o fato de estar crescendo, sobre como não precisava ter vergonha. Nada alto o suficiente para acordar vizinho, mas alto o bastante para destruir qualquer sensação de abrigo. Quando ele cansou, foi embora. O corredor voltou a ficar vazio. A casa, gelada. E ela,
suando de nervoso, com os olhos abertos no escuro. No dia seguinte, com a mão tremendo, pegou o celular e foi rever a gravação. O vídeo era escuro, mas dava para ver a silhueta. Dava para ver a sombra dele parando na porta. Dava para ver a maçaneta girando. Dava para ver o momento em que a porta se mexia um pouco, presa pela cadeira. Dava para ouvir os sussurros grotescos, mesmo que alguns estivessem abafados. Ela assistiu ao vídeo inteiro com uma mistura de nojo e alívio. Nojo do que ele estava fazendo. Alívio por não ser mais só algo na cabeça dela. Agora havia um registro. Ela sabia que não podia simplesmente mostrar o vídeo de qualquer jeito. A mãe estava frágil, cansada e profundamente envolvida com aquele homem. A enteada entendia de um jeito cruel que a mãe também tinha seus próprios medos. Medo de ficar sozinha, medo de sustentar a casa sozinha, medo de admitir que escolheu alguém que colocava a filha em perigo. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que não dava mais para adiar. Esperou um dia em que a mãe voltou do plantão mais cedo do que o normal. Tinha sido uma noite pesada, mas o movimento no hospital diminuiu, e ela conseguiu ser liberada ainda de madrugada. Chegou em casa com olheiras fundas, cheiro de álcool, cansaço nos ombros e vontade de desabar no sofá. A enteada estava acordada, não porque queria, mas porque nas últimas semanas quase não dormia mais. A casa tinha virado um lugar de alerta constante. Com o coração acelerado, ela se aproximou da mãe e disse que precisava mostrar uma coisa importante. Sem rodeios, sem explicação. Só pediu para ela olhar. A mãe, irritada pela falta de descanso, pegou o celular meio sem paciência. A enteada deu play. O vídeo começou com a imagem da porta em silêncio, alguns segundos de nada acontecer. De repente, a sombra se projetou. A maçaneta girou. A batida leve ecoou. A voz dele apareceu, baixa, mas clara o suficiente. Os elogios impróprios. As palavras que jamais deveriam sair da boca de um adulto falando de uma menina. A expressão da mãe mudou devagar. Primeiro, uma confusão irritada, achando que podia ser montagem. Depois, a negação, tentando encontrar alguma justificativa. Talvez ele estivesse bêbado, talvez estivesse só preocupado, talvez estivesse batendo para perguntar se ela estava bem. O cérebro dela corria buscando desculpas, porque aceitar a realidade era duro demais. Mas, conforme o vídeo continuava, as justificativas iam ficando ridículas. Não havia como negar o tom da voz dele. Não havia como interpretar aquilo como cuidado. Não havia como fingir que aquilo era normal. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala ficou pesado. Não tinha grito, não tinha escândalo imediato. Tinha uma respiração trêmula, um mundo caindo por dentro. A mãe olhou para a filha sem conseguir falar nada. E naquele olhar, a menina viu algo que não esperava. Medo. Não por ela, mas medo de admitir que falhou. Medo de encarar o tipo de monstro que trouxe para dentro de casa. Medo de perder o que achava que era estabilidade. Nesse momento, a enteada percebeu que a luta dela não era só contra o padrasto. Era contra tudo aquilo que fazia as pessoas fecharem os olhos para a dor dos outros. A conveniência, a vergonha, a culpa, a dependência. Ela não gritou. Não pediu desculpas por mostrar. Não suavizou. Sabia que, se cedesse naquele instante, seria engolida pela covardia coletiva que protege agressores e silencia vítimas. Apenas deixou o celular na mesa e disse, do jeito mais firme que já tinha conseguido ser consigo mesma, que era isso que acontecia todas as noites, que ela não aguentava mais, que precisava de alguém do lado dela, não na frente. A mãe continuou em silêncio, o pior silêncio da vida das duas. Os dias seguintes foram um campo minado. O padrasto ainda não sabia que tinha sido exposto. Ele seguia a rotina, como se nada tivesse acontecido. Achava que tinha tudo sob controle. Continuava elogiando a enteada na frente da mãe, fazendo comentários inocentes sobre como ela estava crescendo, falando de namoro e corpo, tentando normalizar uma intimidade que não lhe pertencia. A mãe, por outro lado, não via mais nada com os mesmos olhos. Cada gesto dele agora tinha um peso. Cada toque, cada piada, cada olhar se transformou num lembrete do vídeo. Quanto mais ela observava,
mais o comportamento dele começava a fazer sentido num contexto que ela não queria aceitar. Ela começou a reparar na maneira como ele se aproximava da menina pela casa. Sempre arrumava um motivo para ficar perto demais, para encostar de leve, para passar atrás dela na cozinha num espaço pequeno, como se fosse inevitável. Sempre fazia comentários mascarados de elogio. Sempre se colocava como amigão. E quando a mãe lembrava do vídeo, o estômago embrulhava. Ainda assim, admitir abertamente exigia romper com muita coisa. O relacionamento, a ideia de família, a estabilidade financeira, a narrativa que ela tinha construído para si mesma de que enfim tinha encontrado alguém que não a deixaria. Mas, enquanto ela tentava processar, a enteada foi ficando cada vez mais distante. Parou de comer direito, trancava o quarto até de dia, evitava ir para a sala, andava pela casa sempre com fones de ouvido, como se quisesse bloquear qualquer som. A mãe podia estar confusa, mas não era cega ao ponto de não enxergar o efeito da própria hesitação. Numa tarde, ao chegar do plantão, ela encontrou a menina com uma mochila semi-pronta, algumas roupas dobradas, um par de tênis no chão, um caderno cheio de rascunhos em cima da cama. Ela não precisava de explicação. Entendeu que a filha não estava apenas cansada, estava pensando em ir embora. Esse foi o gatilho. Mais do que o vídeo, mais do que o sussurro do homem na porta, mais do que as palavras nojentas, ver a possibilidade real de perder a filha fez a ficha cair de um jeito brutal. Ela percebeu que já estava perdendo a menina há tempo. Cada vez que minimizava, cada vez que desconversava, cada vez que pedia paciência, cavava um abismo entre as duas. Naquela noite, a mãe tomou uma decisão que mudaria tudo. O padrasto achou que seria mais uma madrugada como todas as outras. Assistiu um pouco de TV, rolou o feed do celular, mandou mensagem nos grupos, deu uma olhada no relógio. A esposa já tinha saído para o plantão. A enteada devia estar trancada no quarto, como sempre. Ele levantou com aquele ar de costume, no piloto automático da covardia. O corredor escuro, a casa silenciosa, o som da própria respiração. Caminhou até a porta da enteada, pronto para repetir o ritual. Só que, naquela noite, não era só a porta dela que estava trancada. O destino dele também. Quando ele colocou a mão na maçaneta, antes mesmo de empurrar, uma luz forte acendeu atrás dele. Não era a luz amarelada da sala. Era um clarão branco, direto, como os refletores de um interrogatório. Por instinto, ele virou o rosto, meio irritado. Não esperava ninguém acordado naquele horário. Foi aí que viu. No corredor, de pé, com o uniforme de enfermeira ainda no corpo e o crachá pendurado no pescoço, estava a mãe. Não tinha plantão naquela noite. Tinha pedido para trocar turno com outra colega, inventado uma desculpa convincente no hospital. Precisava ver com os próprios olhos o que o vídeo mostrava. Tinha se escondido na penumbra da sala, esperando o momento exato. O coração batia na garganta, mas as mãos estavam firmes. Uma delas segurava o celular, gravando tudo. A outra mantinha os dedos entrelaçados num movimento automático de quem reza sem perceber. Quando o padrasto percebeu que estava sendo observado, tentou rir, fazer piada, fingir que tinha levantado para checar se a enteada estava bem. Quis transformar tudo numa brincadeira sem graça, numa preocupação de homem da casa. Mas dessa vez não tinha espaço para roteiro. A mãe o encarava com um olhar que ele nunca tinha visto. Não tinha admiração, não tinha paixão, não tinha gratidão. Tinha uma mistura de nojo, choque e uma força que só aparece quando alguém descobre que está protegendo o lobo, achando que era cão de guarda. Ela não precisou gritar. Bastou dizer com uma firmeza que tremeu o ar que estava gravando, que tinha visto o vídeo da noite anterior, que sabia o que ele fazia, que aquilo não era cuidado, não era carinho, não era brincadeira, era invasão, era assédio, era o tipo de coisa que destrói a cabeça de uma adolescente em silêncio. Ele tentou avançar, se justificar, falar mais alto. Mas quando deu um passo, ouviu outro barulho que não esperava, o da porta de entrada sendo aberta por alguém de fora. A mãe não tinha ficado sozinha com aquela verdade. Ela tinha chamado reforço. Uma vizinha de confiança, que era quase da família, estava ali. Outra mulher que, ao ver o vídeo,
não duvidou nem por um segundo, que conhecia o olhar daquela menina desde pequena, que sabia ler sinais que a sociedade vive fingindo não enxergar, e junto com a vizinha veio algo que quase ninguém espera ver naquelas situações: viatura. A mãe, depois de assistir ao vídeo, não só trocou o plantão. Ela tinha ido até a delegacia antes de voltar para casa. Tinha mostrado o vídeo, tinha chorado, tinha tremido, mas tinha falado. Pela primeira vez, a dor não virou silêncio, virou boletim de ocorrência. Os policiais sabiam o que estavam vindo buscar. A cena do corredor só confirmava. O padrasto, que se achava intocável, foi ficando pálido conforme entendia o tamanho do que tinha se armado contra ele. Tentou mudar a narrativa, tentou dizer que era exagero, que era perseguição, que estavam interpretando mal. Mas agora não era só a palavra da enteada. Eram vídeos, eram noites de gravação. Era o registro do comportamento dele. Era a certeza formando um dossiê contra a máscara que ele vestia. A menina do lado de dentro do quarto ouvia os passos, as vozes, o barulho da autoridade de verdade. Não aquela que ele fingia ter, mas a que vinha de fora, com uniforme e lei. Ela não teve coragem de abrir a porta até ouvir o que esperou por tanto tempo. O som da voz do policial dizendo que ele tinha que sair dali. O arrastar de pés de alguém sendo conduzido. O clique metálico de algemas que, naquela noite, soou como alívio. Não foi cena de filme de ação. Não teve aplauso nem grito de vitória. Foi um processo tenso, duro, com choro, tremor e um clima pesado. Mas, pela primeira vez em muitos meses, a noite começou a se parecer com fim de pesadelo. A partir daquele dia, nada mais foi simples. Tirar o padrasto de casa não apagou as noites que já tinham passado. Não curou de uma vez o medo acumulado, nem fez desaparecer a sensação de que o quarto não era tão protegido assim. A adolescente ainda acordava assustada com barulhos, ainda verificava a fechadura 2, 3 vezes antes de dormir. Ainda sentia o corpo tenso quando alguém entrava no corredor. A mãe, por sua vez, precisou encarar um tipo de culpa que não tem nome. Não era só por ter deixado aquele homem entrar em casa, era por ter duvidado da filha quando ela mais precisava ser acreditada. Essa culpa não some com pedido de desculpa, nem com justificativa. Ela fica ali como uma lembrança constante do quanto é perigoso ignorar sinais. Mas, no meio do caos, algo novo começou a nascer. Uma honestidade radical entre as duas. A enteada não fingiu que estava tudo bem. Não escondeu a raiva nem a dor. Não correu para abraçar e dizer que estava perdoado. Ela sabia que sentimentos assim precisam de tempo. A mãe decidiu que, se tinha falhado uma vez ao não ouvir, não iria repetir o erro. Começou a acompanhar a filha mais de perto, não com vigilância sufocante, mas com presença real. Procurou ajuda psicológica para ela e para si mesma. Aceitou participar de grupos de apoio, ouvir outras histórias, entender que muitas mulheres já tinham passado por coisas parecidas, seja com padrasto, tio, vizinho, amigo da família. A adolescente, aos poucos, foi percebendo que não estava completamente sozinha nessa guerra, que existiam profissionais, leis, termos técnicos para aquilo que ela sentia, mas que, até então, só conhecia como medo de alguém bater na porta de madrugada. Ela começou a transformar trauma em compreensão, não para minimizar, mas para nomear. E quando a gente nomeia, tira um pouco do poder do monstro. A vizinha, que tinha entrado na história como apoio naquele corredor, continuou presente. Era alguém que sabia ouvir sem julgar, sem romantizar, sem dizer que tudo acontece por um motivo. Em vez disso, dizia que tudo tinha consequência e que elas agora estavam escolhendo quais seriam as próximas. Em algumas madrugadas, quando a insônia apertava, a enteada ficava pensando na ironia da vida. A mãe passava a noite cuidando de pessoas que chegavam quebradas no hospital, enquanto ela estava quebrando por dentro em casa, sem ninguém ver. E, de repente, a mesma mulher que apagava incêndios na emergência começou a apagar o incêndio da própria casa. Não era um processo rápido. Tinha recaída, tinha dia de culpa, tinha dia em que as duas choravam mais do que falavam. Mas pela primeira vez estavam chorando juntas,
não separadas no mesmo teto, meses depois, quando tudo já estava em andamento judicial, quando o caso já tinha sido encaminhado, quando o padrasto já não era mais só um nome, mas um processo, a adolescente pegou o celular e abriu o mesmo vídeo pela primeira vez em muito tempo. Não para se torturar, não para reviver o horror, mas para reparar em algo que não tinha visto na época. Na gravação, além da sombra dele na porta, tinha um detalhe que a câmera pegou sem querer. Um pedacinho da parede com um pôster velho que ela tinha colado anos antes. Era uma frase meio clichê, que na correria da vida ela já nem lia mais. Mas ali, no canto do vídeo, aparecia como se fosse um recado deixado pelo tempo. Era uma frase sobre coragem, sobre não se calar, sobre não aceitar menos do que respeito. Algo que na época em que pendurou o pôster parecia motivacional barato. Mas, agora, ganhava outro peso. Ela percebeu que naquele vídeo não estava registrada só a covardia dele. Estava registrada também a coragem dela. A coragem de se proteger, de registrar, de mostrar, de insistir, de enfrentar até a própria mãe para não ser engolida pela noite. A mãe, quando viu que a filha estava assistindo ao vídeo, sentou do lado em silêncio. Não tentou tomar o celular, não pediu para desligar, não fugiu do desconforto. As duas assistiram até o fim. E quando a tela escureceu, a mãe respirou fundo e disse que não iria pedir que ela esquecesse. Não tinha esse direito, mas prometeu uma coisa que, dessa vez, vinha com a solidez de quem quase perdeu tudo. Prometeu que nunca mais duvidaria da voz da filha. Prometeu que se um dia outra porta fosse ameaçada, seria ela a primeira a ficar na frente. Prometeu que mesmo que o mundo lá fora continuasse cheio de gente que escolhe acreditar nos agressores, dentro daquela casa ninguém mais seria silenciado. A adolescente não respondeu com abraço cinematográfico nem com perdão instantâneo, mas, pela primeira vez, relaxou um pouco os ombros. Era como se o corpo entendesse que, depois de tantas madrugadas em alerta, podia começar a aprender a descansar. O caso não virou notícia de jornal, não teve manchete, não virou escândalo público. Foi tratado como tantos outros: processo, depoimentos, perícias, encaminhamentos. Talvez para o mundo fosse só mais um número nas estatísticas escondidas. Mas para aquela casa foi uma revolução. A mãe reorganizou a vida. Assumiu turnos extras por um tempo, revisou o orçamento, cortou coisas da rotina, doeu, cansou, deu medo. Mas cada vez que pensava em ceder e enviar mensagem para o ex, lembrar dos bons momentos, vinha à cabeça a imagem do corredor escuro e a sombra na porta da própria filha. E isso bastava para queimar qualquer tentativa de auto-engano. A filha mudou a forma de olhar para o próprio quarto. Ele deixou de ser só o lugar em que ela trancava medo e virou o lugar em que começou a construir outras versões de si mesma. Passou a escrever, desenhar, estudar. Transformou as madrugadas em textos, histórias, relatos. Às vezes, coisas que nunca mostraria para ninguém. Outras vezes, ideias que talvez um dia virariam conteúdo para alertar outras pessoas que se sentem engolidas pelo silêncio. Ela entendeu dolorosamente que não é porque alguém é da família que está automaticamente do lado certo. E que não é porque alguém ama você que está automaticamente preparado para te proteger. Mas também entendeu que amor verdadeiro pode aprender, pode se corrigir, pode mudar de atitude. A mãe que trabalhou anos cuidando de corpos feridos começou a aprender a cuidar de feridas que não aparecem em raio-x. Em cada paciente que chegava no hospital, passou a enxergar um pouco mais das histórias que ninguém vê. Em cada menina calada que cruzava pelo corredor, lembrava da própria filha. Em cada mulher amarga que explodia, lembrava da própria versão que quase escolheu o conveniente em vez do correto. A vida não virou conto de fadas. Não teve final perfeito. Teve terapia, teve processo, teve noite ruim, teve gatilho, teve lembrança estranha aparecendo do nada em dia calmo. Mas, no meio disso tudo, teve algo que mudou para sempre. Nenhuma porta daquela casa seria mais empurrada no escuro sem que alguém acendesse a luz. O vídeo que um dia foi prova do horror acabou se tornando, nas mãos delas, o símbolo de algo maior.
o momento exato em que a noite parou de ser território do medo e passou a ser o início da coragem. E, se alguém um dia perguntasse por que aquela adolescente nunca mais deixou ninguém dizer que era exagerada, dramática ou sensível demais, ela não precisaria voltar ao corredor nem mostrar o vídeo. Bastaria lembrar da sensação de ouvir, do lado de dentro da porta trancada, uma variação de barulho muito diferente naquela madrugada. Em vez da batida insistente do padrasto querendo entrar, o som firme da mãe, do lado de fora, dizendo que dessa vez quem estava ali para proteger era ela. Essa foi a verdadeira reviravolta. Não foi o padrasto ser levado embora. Foi a mãe finalmente ficar. E no fim, o que começou como uma história de medo num corredor escuro se transformou numa história sobre como a verdade, por mais que doa, é o único jeito de acordar uma casa inteira adormecida dentro do próprio silêncio.